invisível, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa canção, a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Obrigado por você estar aqui. Eu te peço, por favor, Pai, que você quebrante o nosso coração. Galera, tem um pessoal me criticando muito, porque toda pregação eu falo de futebol. Mas não tem jeito, é o glorioso. Ontem eu estava lá no estádio Newton Santos com o Kaique, meu irmão Kaique. E aí, a gente viu o Botafogo ganhar, né? Como de costume, ganhou do Madureira, incrível time do Madureira. Mas no meio do jogo, eu e Kaique, a gente teve um certo embate, uma certa discussão. É o seguinte, eu sou fã mesmo de um jogador que subiu da base agora do Botafogo, que se chama Matheus Nascimento. Eu gosto muito dele, para mim ele é craque. Já Kaique não é tão fã dele assim. Aí teve um momento no jogo lá que esse cara que eu acho craque foi substituído. Aí eu fiquei bolado pra caramba, Kaique ficou tranquilão, assim, achou que estava certo e tal. E existe, assim, essa desavença. Eu gosto muito dele, Kaique já não gosta tanto. Mas Kaique tem um argumento que me destrói, assim, que não tem jeito. Esse cara, esse jogador que eu gosto, ele é atacante, camisa 9, assim, é o cara que pisa na área e tem que fazer gol. Só que ele simplesmente não faz gol, cara. Eu falo que ele é muito bom, que ele é craque, mas ele é atacante e não faz gol. Ele não fez nenhum gol esse ano. Ano passado, talvez ele tenha feito um só. Ele não faz gol. E aí fica meio incoerente, né? Pô, tu fala que o jogador é craque, mas ele não faz gol. Tipo, sei lá, Mafê, excelente motorista. Ela só bate com o carro 3 vezes por semana. Não faz sentido. Tipo, não tem mais pano para passar. Hoje a gente vai falar de uma parada que, cara, às vezes eu sinto que a gente talvez passe algum pano, num certo sentido. A gente vai falar sobre a língua. Na língua é o seguinte, cara, ou você usa a sua língua para glorificar a Deus, ou você usa para fazer besteira. Não existe você, cara, ser uma fonte de água doce e ao mesmo tempo jorrar água salgada. É um tema que, cara, a gente precisa conversar sobre ele, não tem como mais passar pano, não tem como a gente falar que, pô, fulano é um excelente crente, assim, a pessoa que ama Jesus e tal, só que é mó boca suja, só que, pô, fala mal de todo mundo pelas costas, só que é mó fofoqueiro. Cara, não tem como isso acontecer. Então a gente precisa falar desse tema. Para vocês terem noção, eu puxei um textinho aqui de introdução só. Lá em Provérbios 6, o escritor, ele enumera, cara, isso é muito bizarro, eu espero que vocês fiquem tão impactados quanto eu. Ele fala assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. 7 coisas que o Senhor detesta. Aí ele faz uma lista com 7 coisas, obviamente. Dentro da lista dele, dentro dos 7 itens da lista, 3 envolvem diretamente a língua. O Senhor odeia a língua mentirosa, o Senhor odeia a testemunha falsa que espalha mentiras, e o Senhor detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Está lá em Provérbios 6, dos versos 16 ao 19. Rapaziada, a gente tem que falar sobre a nossa língua, a gente tem que falar sobre as nossas palavras. Irmão, 3/7 das coisas que o Senhor odeia tem a ver com a nossa língua, nesse texto aqui. Pô, é importante demais, quase metade. Então, não dá para passar pano, não dá para ignorar, vamos mudar a nossa vida. E para isso acontecer, eu preciso que você me ajude abrindo no texto de Tiago 3. A gente vai ler do verso 2 até o verso 12. Um texto maravilhoso que fala sobre isso, que me deixou bizarramente inquieto. E queria compartilhar com vocês, na esperança que Deus realmente transforme a gente, realmente use a nossa língua para coisas maravilhosas. Abriram aí? Show. Vou ler aqui. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.
Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, dando um breve contexto aqui dessa carta, Tiago, irmão de Jesus, foi quem muito provavelmente escreveu essa carta. O cara era muito crente, realmente essa carta é inspirada pelo Espírito Santo. Tem historiadores que falavam que, tipo assim, quando você olhava para o joelho de Tiago, parecia um joelho de camelo, de tanto que ele se dedicava à oração. E aí, no próprio texto, nessa epístola de Tiago, tem um textinho sobre oração que todo mundo conhece, né? Pô, Elias era humano como nós e orou. Enfim, e aí ele escreveu essa carta, mas na ideia de ser um sermão, mais uma pregação, entendeu? Não é tipo assim, escrever uma carta para, deixa eu pegar outra, para o Tiago. Qual é, Tiago? Sei lá, não foi isso. Ele escreveu uma carta mais genérica, que era um sermão que ele era lido em voz alta nas igrejas, entendeu? Não era só em uma igreja, era em várias igrejas, até por isso o documento foi reconhecido e tal. E na carta, ele começa falando sobre a perseverança, e depois ele traz uma sequência de exortações e de explicações morais, algo que, cara, era muito importante, né? Foi uma das primeiras cartas a ser escritas, e ele traz assim, pô, como é que o cristão tem que viver? Ele traz isso de maneira bem clara, assim. E logo antes do capítulo que a gente leu, tem um texto muito famoso também, que é a relação entre fé e obras. Ele fala que a fé sem obras é morta. Vocês estão lembrados disso? Resumindo, o que ele defende ali é o seguinte: se você acredita em Jesus, você precisa ter obras que demonstrem que você acredita em Jesus, entendeu? Se você tem fé, mas não tem nada que demonstre a sua fé através de ações, cara, de duas uma, ou você não tem fé, ou você está que nem demônio. Demônio crê em Jesus, sabe que Jesus existe, mas não obedece a Jesus. Esse texto que a gente leu agora, talvez dê para captar ele como se fosse uma continuação até do segundo. É o seguinte: como é que estão as obras da sua língua? O que você fala demonstra que você tem fé em Jesus ou não? A obra da sua língua, aquelas coisas que vocês falam, elas demonstram que vocês acreditam em Jesus, que vocês são crentes, ou o contrário? Ou demonstram que vocês não têm fé, ou demonstram que vocês têm fé que nem de demônios? A ideia aqui é a gente poder realmente sair daqui com a nossa língua confirmando que Jesus é o nosso Senhor, com a nossa língua confirmando que Ele é o dono da nossa vida. E para isso, cara, eu vou trazer algumas lições que o texto traz para a gente, ao mesmo tempo tentando aplicar bastante a nossa vida, a nossa realidade. E a primeira que o texto traz, de maneira muito clara, é que a língua ela tem o poder de guiar. Só que não é só guiar, ela tem o poder de guiar tanto para o bem quanto para o mal. A primeira parte da língua tem o poder de guiar. A gente olha para o verso 3 e 4, é aquela metáfora clássica, eu não sei se vocês têm dando familiaridade, mas pela boca do cavalo a gente guia o cavalo inteiro. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas tem um ferrinho que a gente bota na boca do cavalo, aí a gente prende como se fosse uma corda, que a gente chama de rédea, e aí, à medida que você puxa essa corda, o ferrinho da boca... Eita, fogo! À medida que você puxa a corda assim, o ferrinho vai direcionando o cavalo, entendeu? Então, pela boca do cavalo, você realmente controla o cavalo inteiro. Tem a mesma coisa do navio, cara. O leme é o volantezinho do navio, estão ligados? Pô, o navio é imenso, gigante, gigante. Mas é o lemezinho ali, desse tamanho, que controla o navio todo. Aí Tiago fala, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão que, cara, participa e se gloria dessas coisas. Tem essa capacidade de fato, guiar a gente como indivíduo ou como guiar, assim, algo maior, sabe? Guiar, sei lá, um barco é algo muito grande, né? Às vezes a nossa palavra tem poder de guiar várias pessoas. Além disso, Tiago também vai explicar que, como todo poder, a língua também pode ser usada para o bem e para o mal. Ele exemplifica assim, ó, com a língua, você pode amaldiçoar homens feitos à imagem do Criador. Isso é muito ruim.
Mas a sua boca, ela também pode ser uma fonte de água doce. Especialmente para aquela época, galera. Pô, ser fonte de água doce é você ser fonte de sobrevivência, de frescor. Imagina, você no deserto você encontra uma fonte de água doce, maravilhoso. Ou você pode, negativamente, ser uma fonte de água salgada, cara, que desidrata a gente, que não serve para tanta coisa. Na história mesmo, a gente tem exemplo desses dois tipos, de pessoas que usaram a língua para o mal e fizeram uma catástrofe no nosso planeta, e de pessoas que usaram a língua para o bem e, caraca, sim, glorificaram o nome de Deus com isso, e entraram para a história. Vou começar, por exemplo, vocês preferem a boa notícia ou a má notícia primeiro? Tem sempre esse papinho. Geral, a má notícia primeiro. A má notícia vem antes, pô. Cara, um exemplo na história terrível. Adolf Hitler, pô. O cara, líder nazista, surgiu numa Alemanha quebrada, que tinha todo um sentimento de revanchismo, de vingança. Cara, com o discurso dele, com a personalidade que ele representava, ele guiou várias pessoas para a destruição. É que, tipo assim, igualzinho que o Thiago falou, cara. Ele surgiu como uma língua de fogo do qual saía um mundo de iniquidade. Então, cara, da boca de Hitler saiu perseguição e saiu uma fagulha que gerou um incêndio sobre, cara, todas as minorias que você pode imaginar, sobre os negros, sobre os judeus, sobre os... esqueci o nome agora. Cara, sobre os gays, sobre todas, tipo assim, diversas minorias foram oprimidas por esse cara. Esse cara conseguiu, pela boca dele, pela língua dele, convencer uma galera a continuar indo nesse caminho. Pô, o resultado, cara, cerca de 6 milhões de judeus morreram só na Europa. Só na Europa, 6 milhões de judeus foram mortos. A língua, cara, de fato tem um poder destrutivo surreal. Surreal. Mas, em compensação, na história também, a gente tem gente que usou a língua para paradas maravilhosas, cara. Eu estou muito animado para falar disso aqui. Um pastor batista, que nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos, ele percebeu que o coração de Deus se incomodava com uma coisa e teve o coração incomodado por essa coisa também. Ele se incomodou com a segregação racial nos Estados Unidos, que era bizarra. Tipo assim, o racismo era lei nos Estados Unidos. Não era tipo assim, não pode ser racista, essa é a lei. A lei é, seja racista, você é obrigado a ser racista. Vou exemplificando aqui. Se você era negro e estava sentado no ônibus, entrou um branco, você é obrigado a se levantar para dar espaço para aquele branco sentar. Isso era os Estados Unidos. Tinha, tipo, lugar para negros ficarem, lugar para brancos. Era completamente segregado. Esse pastor batista ficou bizarramente incomodado com isso e, cara, sem derramar uma gota de sangue, sem incentivar a violência, sem pegar em espada, pelas suas palavras, o pastor Martin Luther King Jr. provocou essa mudança radical nos Estados Unidos e que reduziu bizarramente o racismo institucionalizado que tinha lá. Cara, com a boca dele, ele proferiu aquele discurso que certamente vocês conhecem, né? I have a dream, eu tenho um sonho. Então, e, pô, esse cara era um pastor, cara. Esse cara era um pastor. Eu não sei se isso te choca, assim, se não te deixa animado, mas, pô, na escola a gente sempre ouve que a igreja fez um monte de besteira ao longo da história, que, pô, sabe, um monte de coisa negativa. Quando você estiver escrevendo lá na sua prova de história algo sobre isso, você escreve lá, o pastor, em caps lock, assim, Martin Luther King. Cara, esse cara foi usado por Deus, a boca dele foi usada por Deus para guiar os Estados Unidos para ser uma sociedade mais justa, mais maneira. E aí fica tipo uma pergunta para a gente também, tá ligado? Cara, a gente usa a nossa língua para paradas maneiras? Eu não quero que você quer dizer, eu não tenho expectativas de que a gente aqui promova uma revolução social sinistra e tal. Pode até ser, mas não sei. Mas, cara, é sempre pensar assim, o nosso discurso, as coisas que a gente fala têm sido úteis para a edificação da igreja, têm sido úteis positivamente para o mundo? É uma parada a se pensar. E a segunda lição que a gente pode tirar vem um pouco da primeira, é um fino da primeira. A gente está sem slide, né? Cadê a Janaína, né? Ah, estamos aí, vamos. Temos que ter cuidado a falar dos outros. É o seguinte, dá para usar a língua para o mal, não dá? Um jeito, assim, maravilhoso é brincadeira, um jeito terrível de você usar a sua língua para o mal é falando mal dos homens, dos seres humanos, dos outros. E aí, isso faz mais sentido quando você olha no verso 9. O Tiago fala assim, com a língua amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. O feitos à imagem de Deus importa, tá? Porque Tiago não está só querendo indicar por indicar que os homens são feitos à imagem de Deus. Gênesis já tinha indicado isso,
Cara, o público dele muito provavelmente já sabia disso, mas o que ele quer realmente conferir é que existe um certo valor no homem, existe uma preocupação de Deus com o homem, e se você falar do homem, você também pode estar ofendendo a Deus, beleza? De fato, cara, o seu cachorro, o seu gato, o seu boi, você não tem boi, eu sei que outro animal você pode ter, eles não foram criados à imagem de Deus. Até onde a gente sabe, nem os anjos foram criados à imagem de Deus, mas o homem foi. Será que falar mal dessa criação, será que falar mal da criação tão especial de Deus não vai ofender também o Criador? É uma parada para a gente pensar, cara. Um texto que demonstra isso também, em paralelo, é o texto de Provérbios 14. Fala assim: quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez. Em outras versões fala até assim: quem caçoa do pobre, quem zomba do pobre, oprime o pobre, insulta a Deus, que os fez. Insulta a Deus, que os criou. É a mesma dinâmica, cara. Tu vai zoar, tu vai oprimir, tu vai falar mal pelas costas de uma pessoa que é, cara, feita à imagem e semelhança de Deus? Pensa bem. Eu lembro de uma situação muito bizarra, espero que vocês não fiquem escandalizados de alguma forma, mas meu pai, ele era meio estressado, assim, antes de se converter. Tem um maior tempão nessa história, vamos ficar tranquilos. Alguns de vocês podem conhecer meu pai. E isso aí que vai cair um dia, mas tudo bem. Aí, cara, Eloy, meu irmão mais velho, era bem pequeno nessa época, e a gente ia para Teresópolis, que tinha uma casa de toda a família lá, e assim, naquele tempo, todos os meus primos iam para lá. E, cara, aconteceu que, Eloy menorzinho, com os primos maiores, que às vezes ficavam meio doidos, assim, começou a ser bastante oprimido, com palavras mesmo. A galera começou a zoar muito ele, começou a implicar pra caramba, começou a sei lá o que lá. E a gente mesmo, como irmão, relevava essa parada, achava que, tá formando o nosso caráter de alguma forma. Mas nada disso, os caras iam oprimindo e falando, e zoando, e implicando pra caramba. Aí, cara, meu pai percebeu isso, viu isso. Irmão, ele desceu de onde ele estava e ele não chegou nos meus primos para bater um papo com os meus primos e falar que aquilo estava errado. Ele não chegou para falar na moral com ele chegou para bater nos meus primos mesmo, de verdade, tá? Não era tranquilo não, chegou para jantar eles mesmo, o negócio ia ficar doido e, cara, para ele, óbvio que a resposta ideal não é essa, tá, galera? A gente age com misericórdia. Mas para ele era estão falando do meu filho, cara. Não vou deixar isso acontecer, Estão falando do meu filho. Analogamente, cara, pensa comigo. Você acha que Deus, Pai, não fica irado quando vê alguém oprimindo o seu filho? Quando vê alguém falando mal do seu filho pelas costas, com maledicência, com más intenções, oprimindo? Cara, Deus não gosta dessa parada. Deus não curte essa parada. Então, assim, eu estou partindo do princípio que vocês não são doidos, que a gente não é doido de sair falando mal dos outros de graça. Geralmente tem alguns motivos. Então, assim, por mais que você esteja muito bolado com um irmão ou com uma irmã, por mais que você se sinta, assim, no direito de falar mal daquela pessoa que fez alguma coisa contra você na frente dos outros, por mais que a gente ache que, assim, a gente está completamente certo e o irmão que deu mole está completamente errado, a gente precisa segurar a nossa língua. A gente precisa segurar a nossa língua. Porque essas pessoas foram feitas pelo Criador. Porque essas pessoas são a imagem e semelhança do Criador. E mais, cara, porque se essas pessoas são crentes, essas pessoas são filhas do Criador. Caraca, a gente tem que segurar a onda. A gente tem que segurar a onda. Entendeu? Se você foi ofendido, você tem que seguir o manual antitretas que o Clóvis ensinou semana passada, de Mateus 18. No manual, cara, é bem claro pra gente. Se alguém te ofendeu, cometeu pecado contra você, você ora e vai falar com a pessoa. O esquema é esse, tu ora e fala com a pessoa. Não é que tu ora e sai falando para todo mundo. Aí, o maluco deu mó mole comigo, mó vacilão. Você viu que ridículo, que pessoa cínica. E aí vai embalando, aí vem a raiva e vem tudo junto. Cara, não pode ser assim, beleza? O manual a gente vai e fala direto com a pessoa. Deixa eu fazer um exemplo muito doido aqui. Todo mundo aqui curte a igreja. Amém? Vocês curtem a igreja? Pode levantar a mão assim? Curtem a igreja. Beleza. Sendo que vocês curtem a igreja e, nenhum de vocês aqui é psicopata ou algo do tipo, seria normal alguém do nada pegar um fósforo e tentar botar o fósforo do lado de alguma coisa bizarramente inflamável, assim, que dê muita chama, botar do lado da tenda, assim, para pegar tudo fogo.
Seria normal essa parada? Responde aí, sim ou não? Não, beleza. Também, seria normal alguém ver a pessoa acendendo o fósforo, indo botar lá, ou alguém ver um princípio de incêndio, sabe? Algo que começou a pegar fogo ali, mas que está pequeno e que, se continuar, vai pegar fogo em tudo. É normal alguém que ama a igreja que está aqui olhar para aquilo e ficar rindo, assim, pô, tá com um extintor de incêndio na mão e distraidão. Querem saber? É normal isso? Cara, não é normal. Não é normal você querer provocar incêndio. Não é normal você não apagar um incêndio quando o incêndio está acontecendo. Então, aqui é o seguinte: se você era a pessoa que falava mal das outras pelas costas, acabou. Para com isso. Não provoca mais um incêndio, porque a língua é justamente isso, é como uma fagulha. Agora, se você é a pessoa que direto ficava ouvindo outras pessoas falarem mal de outras pessoas, e meio que gostava disso, meio que ficava naquele espírito de fofoca e incentivava aquilo, acaba com isso também, urgentemente. Urgentemente. Acaba com isso, porque você tem que apagar um incêndio. Vocês não estão entendendo, cara, que a nossa língua é assim, que ela tem um poder destrutivo imenso. Não é, cara, não é para a gente deixar Satanás deitar e rolar nas nossas resenhas, cara. A nossa língua é perigosa. Se você percebeu a fagulha, apaga. Apaga. A doideira, sério, de verdade, eu experimento isso, assim. A doideira é que eu vejo o nego fazendo o contrário. Começa um incêndio, a pessoa começa a falar mal ali, e começa sempre de leve. Não, porque fulano, sei lá o que, sei lá. E a pessoa vai botando lenha, vai botando lenha. Tipo assim, quando acontece de uma pessoa chegar e falar, pô, tem uma parada aqui que eu queria falar, mas não sei se eu falo. Pô, não sei se eu posso falar. Aí a pessoa vai, será que eu falo? E aí vem um enviado de Satanás e fala assim, começou, agora vai ter que falar. Agora tu fala. Que isso, cara? Alguém põe um sapato na boca desse cara. Não é isso. Se você está na dúvida de que o que você pode falar pode ser prejudicial para uma pessoa, pode ser prejudicial para o reino, irmão, se segura, não fala. E se você for crente e está presenciando alguém que está começando a querer falar uma parada meio torta, ou que falou justamente essa frase, pô, não sei se eu falo, cara, você é a primeira a ir lá e apagar. Então, vai falar assim, cara, tu vira o jogo, fala de qualquer outra coisa, nada a ver. Fala uma parada nada a ver para mudar o assunto. Arthur Aguiar odeia pão. Fala uma parada dessa, todo mundo vai ficar maluco. Entendeu? Tu vem com uma parada assim, diferente mesmo, mas não deixa, cara, não deixa o fogo rolar. Corta isso. Beleza? Se a gente deixar um incêndio comer solto, cara, isso pode destruir o up, de verdade, cara. É assim que ministérios são destruídos, tá? Quando começa um falando mal do outro, e a gente começa a ter facções, um lado o pessoal que gosta do outro lado o pessoal que gosta de outro fulano. Cara, isso não pode rolar, beleza? A terceira lição que eu queria tirar com vocês é desesperadora. É impossível ao homem controlar a sua língua. Eu, como Diogo, preferiria não falar dessa lição, porque seria bem mais fácil só falar com vocês, pô, controla a sua língua aí e a partir de agora está tudo certo. Mas o texto diz muito claramente, cara, que não tem como. Pô, Tiago 3,2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Levanta a mão aí quem é perfeito, só para eu saber assim. Tá, beleza. Então, geral tropeça no falar. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Tiago 3,8. Pô, mas claro que isso tem jeito, cara. Não tem como a gente controlar a nossa língua. E eu estou falando tudo aqui à toa, será? Uma coisa que vale a gente pensar realmente é que, será que a nossa língua, será que as coisas que a gente fala, elas são realmente coisas independentes da gente? Tipo, a língua tem pensamento próprio, ela faz tudo sozinha? Não é mais sensato a gente pensar que as coisas que a gente fala, na verdade, vêm de alguma intenção que a gente tem na nossa mente, vem de algum sentimento que a gente tem no nosso coração, ou vem de algum pensamento que realmente a gente tem na nossa mente? Porque Jesus chega a falar, né? A boca fala do que o coração está cheio. A real é que ninguém fala uma coisa sem ter a intenção. Ninguém fala uma coisa sem ter um sentimento, sem ter um pensamento por trás. E é aí que está o caminho. É aí que a gente ganha, é aí que a gente vira esse jogo. A primeira aplicação e única aplicação é a seguinte: deixe o Senhor controlar a sua vida. Como vida, entende-se
tudo que você tem, tudo que você é. Deixe o Senhor controlar o seu coração. Deixe o Senhor controlar a sua mente. Deixe o Senhor controlar as suas intenções. E aí, desse jeito, cara, a sua língua vai servir para o bem. A gente não consegue controlar a nossa língua, mas Deus consegue. Deus consegue. Deixe o Senhor, cara, ser, de fato, o Senhor da sua vida, do seu coração, da sua mente. Essa é a única maneira, não existe outra maneira, essa é a única maneira de a sua língua servir para o bem. De você não ser... ir de zero a... Não, desculpa. É o jeito de você não ser fonte de água doce e água salgada ao mesmo tempo. Tá ligado? Porque, pô, é possível ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi foi, né? É possível a gente ser transformado pela renovação da nossa mente em Cristo. É possível, cara, que a gente comece a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, aquilo que é puro, amável, de boa fama. Cara, se tiver alguma coisa excelente, digna de louvor, a nossa cabeça vai estar pensando nisso. E, gente, se a boca fala do que o coração está cheio, o que acontece se a gente se encher, se a gente encher o nosso coração do Espírito Santo? Pô, tem outra resposta, cara. Se a gente encher o nosso coração do Espírito Santo, a gente só vai falar coisas maravilhosas. Esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Sozinho, você não vai conseguir controlar a sua língua. Se enche do Espírito Santo. Eu tive uma experiência muito maneira, cara. Tipo, muito maneira mesmo, que evidenciou bastante o quanto essa parada da língua, da comunhão faz uma diferença. Eu tenho um convívio com uma pessoa que, basicamente, assim, 2 grupos de pessoas que ela era amiga. Uma galera da igreja, e aí tinha um laço que não era tão firme, e uma galera do mundo, que tinha um laço que já era um pouco mais firme. Já conhecia há muito tempo. E aí, por alguns motivos, a pessoa não conseguia mais conversar com a galera que era amiga do mundo dela. E começou a se aproximar da igreja. E aí, cara, o tempo foi passando, e essa pessoa começou a gostar cada vez mais da galera da igreja, sabe? Do grupinho que tinha ali, saía depois do up, e a pessoa ia curtindo estar ali. Até que chegou um dia, sabe quando parece que Deus dá assim, um ultimato para a sua vida? Chegou um dia que a gente saiu com uma galera do up, resenhou, conversou, foi maneiro. E no caminho, a gente encontrou com a galera do mundo que era amiga dessa pessoa. Aí tu já fica assim, ai, e agora? Para onde ele vai, né? Cara, aí tava lá a galera do mundo bebendo, fazendo besteira. A gente passou com o carro, foi direto. E depois a pessoa foi falando comigo, cara, pô, não tô mais no mesmo pique que a galera dali. Eu não vou falar da onde é a galera, né? Tipo, da galera do mundo. Para mim, eu tô com um pensamento, tô com uma parada, eles estão com outra. Aí eu pude falar uma parada, cara, que é verdade mesmo. Eu falei assim, fulano, quando você está conversando com a galera da igreja, Jesus está ali, cara. Jesus está ali, Jesus está naquela roda. Agora, quando você está com a galera do mundo, é Satanás que está guiando esses caras, entendeu? Vão falar, vão fazer qualquer besteira. É diferente, a atmosfera, quando Jesus está presente, é diferente. E, pô, isso é o que deve motivar a gente também a realmente se encher do Espírito Santo, para que as nossas conversas transpareçam Jesus, demonstrem Jesus ali. Cara, isso realmente vai atrair pessoas para Jesus, isso vai realmente trazer transformação para a vida de algumas pessoas. Se a galera realmente se encher do Espírito Santo, encher o coração do Espírito Santo, vai ficar mais fácil fazer aquilo que Paulo fala lá em Efésios 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Se a gente estiver cheio de Espírito Santo, é isso que a gente vai viver. Tá ligado aquele palavrão, aquele tipo de papo torto, que prejudica uma pessoa, que difama uma pessoa? Nenhuma dessas paradas rolam com quem está cheio de Espírito Santo. Tá ligado aquela piadinha, assim, com duplo sentido, que já não é mais maneira? Tá ligado naqueles comentários que crente homem não deve fazer nunca vendo a foto de um crente menina e que se sente confortável numa roda de zombadores de fazer? Essas paradas não rolam com quem entrega a vida ao Senhor. Como Paulo fala, cara, não rola obscenidade, em Efésios 5, não rola obscenidade, gracejos imorais, nem sequer menção de imoralidade sexual, chamar alguém de gay, de sei lá o quê, cara, isso não rola. Quem está cheio do Espírito Santo não faz isso. Sabe o que rola com quem está cheio do Espírito Santo? Palavra de edificação, palavra que concede graça a quem ouve, cara. Rola bênção, rola louvor, rola adoração, entendeu? É isso que quem está cheio do Espírito Santo faz. Pô,
o que me deixa surtado, é um dia, pô, cara, foi mal, isso é meio pesado. Mas, cara, um dos meus maiores medos, assim, é um dia alguém chegar aqui, chegar numa roda de amigos nossos, ou de célula aqui, e não perceber a diferença entre a gente e uma roda do mundo, tá ligado? De um dia a gente se deixar a nossa língua rolar tanto e tanto, que não tenha mais diferença, cara. Que de repente a gente fica até pior que os caras do mundo. Eu ficaria, assim, destruído, envergonhado. E, cara, o que me deixa doido é que algumas vezes eu vejo essas paradas acontecendo. Eu vejo uma galera fazendo umas piadas que quebram essa barreira da moralidade sexual, entendeu? Fazendo os comentários que são feitos para provocar aquela mente poluída. Tipo, tá ligado? Ih, tem mente poluída. E fala uma parada assim. Parece que da mesma fonte está saindo água doce, porque a pessoa vem aqui na igreja e louva, e está saindo água salgada, assim. Como está escrito lá no verso 10, irmãos, não pode ser assim. A gente não pode usar da mesma boca para louvar aqui e para falar um monte de besteira depois. Igreja não é lugar para a gente ter mente poluída. Igreja é lugar para a gente criar mentes cada vez mais santas. Ser igreja é usar a língua para edificação dos irmãos e não para maldição dos irmãos. Para isso, cara, para que você use sua língua de forma correta, eu vou bater nessa tecla de novo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Esse é o segredo. Esse é o caminho. Agora, como que a gente se enche do Espírito Santo? Tem um texto lá que fala assim, não se embriaguem com vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E aí vem, falando entre si, usando a língua entre si, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser mais comum nas nossas rodas a gente louvar, a gente falar de salmos, a gente falar de hinos, a gente glorificar a Deus. Beleza? Não deixa de orar, de ler a palavra, de jejuar se for preciso. A gente precisa se encher do Espírito Santo, senão a nossa língua nunca vai servir para algo bom. Concluindo, só realmente através do poder sobrenatural do Espírito Santo, a quem devemos buscar sem cessar, poderemos ter uma língua que jorra a doce salvação. Jesus, eu venho te clamar, Senhor, para que, por favor, você purifique nossa língua, Jesus, para que você purifique o nosso coração, a nossa mente, Jesus. A gente não quer, Senhor, usar a nossa língua para falar mal das pessoas, Jesus. Poxa, Pai, a gente não quer que a nossa rodinha seja confundida com a roda de zombadores, Senhor. A gente quer, Pai, que tudo que seja dito entre nós sirva para a Tua glória, Senhor, sirva para a edificação, sirva para o louvor do Teu nome. Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Jesus. Se existe alguém aqui que tem cometido esse tipo de pecado, Senhor, se existe alguém aqui que não consegue segurar a língua e vai falando besteira e vai falando mal dos outros, Jesus, por favor, enche essa pessoa com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que essa pessoa não contenha a língua para falar bem do Teu nome, Senhor, para Te bem dizer, Pai. Por favor, Jesus, transforma a nossa vida essa noite, usa a gente, Senhor, para a Tua glória, Pai. Esse é o nosso real desejo, Senhor. Enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo, para que as nossas palavras só transbordem, Senhor, aquilo do que a gente está cheio no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.